Boa noite. 1%. Boa noite. 50%. Boa noite. 100%. Que presença é essa, meus amigos? Está sentindo isso? Está sentindo isso? Quem está aqui pela primeira vez nessa igreja? Levante sua mão. Uau! Primeiramente, sejam bem-vindos. Segundo, eu sei que essa noite Jesus vai falar grandemente ao seu coração. Amém? Eu sei que Jesus tem algo para colocar dentro dos nossos corações essa noite. Então a primeira coisa que eu te convido agora nesse momento é se esvaziar. Esvaziar das preocupações, se esvaziar de você mesmo e colocar agora o seu coração totalmente voltado para Ele e somente para Ele. Eu sou falho e se você criou expectativas em relação à minha vida, desculpa, eu vou te decepcionar. Eu espero que você essa noite seja tocado, movido, chacoalhado pelo Espírito Santo de Deus. Eu espero de verdade que Jesus, Ele toque no seu coração de uma forma a qual você nunca foi tocado. Mas é Ele que vai fazer. É Ele que quer fazer. Então abra seu coração essa noite. Abra seu coração essa noite. Deixa Ele fazer algo incrível em você. Deixa Ele fazer. Deixa Ele te tocar. Ele é seu amigo. Na verdade, Ele é o seu melhor amigo. Ele te ama do jeito que você é. Ele sabe quem é você. Ele sabe das suas dificuldades. Antes mesmo de você pedir qualquer coisa para Ele agora essa noite. Antes mesmo de você pedir, Ele já conhece o seu coração. Ele conhece o seu interior. Ele sabe das suas necessidades. Ele sabe dos seus problemas. A palavra que Jesus colocou no meu coração fala qual é o preço do avivamento. Qual é o preço do avivamento? Está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 13 em diante. Vocês vão ver que hoje o louvor vai ficar comigo aqui. Quase vocês vão ver isso, né? Então hoje eles vão ficar comigo. Ela estava quase descendo, eu vi de lado aqui. Eu falei, ela fez assim, quase dançou. A gente é jovem, a gente consegue ficar de pé. Aqui Deus fala com Salomão. Eu quero falar para você essa noite qual é o preço do avivamento nas nossas vidas. Então ligue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, em 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo, vamos começar do 11 em diante. O Senhor aparece a Salomão e começa falando assim: quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e no seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim como templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. Mas olha isso aqui agora. Fala comigo. Se o meu povo, 1%. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, dos céus, eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei
a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. A casa do Senhor foi acabada com perfeição. Salomão escolheu as melhores coisas para fazer o templo. Ele fez com perfeição e com detalhes cada espaço daquele templo. Aquele lugar foi consagrado. E ali foi cheio da glória de Deus. Salomão orou a Deus. E a oração de Salomão, ela foi ouvida por Deus. Na verdade, a oração de Salomão, ela foi um clamor por uma intervenção. Porque ele estava passando naquele exato momento, um momento de crise. Quem já viveu momentos de crise, levanta a mão. Glória a Deus por você que não viveu nenhum momento de crise. Quem tem problema, levanta a mão. Só eu? Olha que benção, um monte de gente que não tem problema. Pois ora por mim. Salomão estava vivendo naquele exato momento um tempo de crise. A primeira coisa que ele fez depois de ter terminado o templo, feito tudo com perfeição, mesmo assim ele teve uma crise e ele fez o quê? Orou a Deus. Ele buscou a face de Deus. Ele queria a presença de Deus na vida dele. Esse texto fala sobre a aliança do Senhor com Salomão. E Deus responde para ele: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a terra. Se a gente entender esse texto e colocar ele em prática, a gente vai entender muita coisa dessa aliança que Deus fez com Salomão. O estado que a gente tem que chegar é de humilhação. Senhor, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe quem eu sou, de verdade. Nós já sabemos disso. Mas Ele quer fazer algo diferente dentro de você. Sabe por que as coisas não acontecem na sua vida, querido? Não é porque Deus não quer, não. Porque Ele quer sim. Você que é realmente o culpado disso não acontecer. Porque você impede Jesus de agir na sua vida. Porque você quer fazer as coisas com a força do seu braço, com as vontades do seu coração. Você quer fazer do seu jeitinho, o jeitinho brasileiro. Quero lembrar vocês que lá em Provérbios fala que o homem pode traçar vários e vários planos, uma logística, fazer vários e vários caminhos. Mas a resposta final, o plano final que vai dar certo, vem da boca de Deus. Quantos planos você já fez e deu errado? Quantas construções você já fez na sua cabeça e deram errada? Quantas logísticas você já fez, matemáticas? Quanto você já gastou da sua força e esqueceu de fazer como Salomão fez? Na hora crítica, na hora que ele falou: Deus, eu fiz com perfeição, eu fiz do melhor jeito possível, eu fiz do jeito que o Senhor mandou fazer, mas mesmo assim eu estou vivendo uma crise. Ali Deus fez uma aliança com Salomão. E no versículo 15 ele fala: de hoje em diante, os meus olhos estarão abertos, e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Sabe por quê? Salomão orou a Deus. Salomão se humilhou perante a face de Deus. Salomão entregou o coração dele nas mãos de Deus. Qual é a sua dificuldade de entregar o seu coração na mão de Deus? Qual é a sua dificuldade de colocar os seus problemas na mão de Deus? Você conhece Ele. Isaías profetizou:
sobre o Filho de Deus, que Ele é o quê? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o grande eu sou, Santo dos santos, Senhor, El Shaddai, El Shalom. E você, em vez de buscar essa presença, essa face, essa aliança toda com Ele, a maioria das vezes você prefere apenas se lamentar. Se o meu povo chama pelo meu nome, acabamos de cantar aqui, acabamos de adorar Ele, acabamos de clamar o nome dEle, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, eu os ouvirei, perdoarei e curarei. Quando você lê esse texto inteiro, eu gostaria que você fizesse essa liçãozinha de casa. Leia a 2 Crônicas, capítulo 7 inteiro, para você entender o que aconteceu com Salomão. Ali ele fez uma aliança com Deus. Eu e você somos o povo de Deus. E Ele é a nossa identidade. E quando eu falo Ele, a nossa identidade não tem a ver com RG, CNH, CPF, título de eleitor, passaporte, sua conta bancária. Quando eu falo em identidade, tem a ver com o seu coração. E Deus é a nossa identidade. Mas para Ele ser a nossa identidade, Ele tem que estar dentro do seu coração. Ele tem que fazer parte do seu dia a dia. Ele tem que fazer parte de dentro de você. Apesar de todos os nossos pecados, nossas mazelas, nossas fraquezas, das coisas erradas que a gente faz, a gente brinca que a gente nasceu no berço mais famoso do mundo, o berço evangélico, o berço cristão. Eu fiz essa brincadeira agora de manhã e eu sei que vocês vão entender isso. Então vocês colaboram comigo, amém? Quando eu falar, vocês fazem uau, tá bom? Combinado? Vocês estão aqui ainda? Gente, eu tenho 50 anos. Na verdade, eu vou fazer semana que vem. Tô bem, não tô? Tô melhor que o Mineiro. Tô melhor que o Gustavo. Os caras são bem mais novos que eu. Então assim, Deus é bom em todo tempo, em todo tempo Deus é bom. Não sou crossfiteiro, na verdade sou jiu-jiteiro. Quem que é o osso aí? Osso, é isso aí. Muda a vida da gente ou não muda? Então, os caras querem fazer balé, querem fazer crossfit. Crossfit não é de Deus não, mano. Esse negócio de ficar... Eu nasci no berço mais famoso do mundo. Sou cristão desde que nasci. Não bebo, não fumo, nunca usei droga, nunca fui em balada, nunca fiz nada de errado. Fiz um monte de coisa errada. Não sou vice-deus. E se você falar um erro que eu cometi, você vai sentar comigo e eu vou ter o prazer de falar outros erros da minha vida. Se apontar um erro para mim e falar assim, cara, você só viu isso? Olha, eu tenho isso de defeito. Eu tenho esse pecado, então me ajuda. Apesar dos nossos pecados, das nossas fraquezas, das nossas mazelas, dos nossos erros, nós somos o povo de Deus. Apesar dos nossos fracassos, das nossas quedas, porque às vezes no meio do caminho, a gente escorrega. A gente esquece de olhar para a face de Deus. A gente volta para a nossa humanidade. Mesmo a gente fazendo tudo isso,
Deus ele preserva a aliança dele conosco. Deus ele preserva a aliança dele com cada um de nós. O amor dele por mim, pela minha vida e pela sua vida é imutável. Não muda. Não importa o que você fez no passado. A palavra do Senhor fala que todos os nossos pecados foram apagados, jogados do abismo. E de lá, Deus nunca mais se lembraria. Porque Ele nos ama, como nós somos. Ele sabe os seus defeitos, Ele sabe os meus defeitos. E mesmo assim, Ele escolheu nos amar. Ele não desiste de nós. Ele desistiu de você? De você? Ele desistiu de você? Ele desistiu de você? Ele não desiste de nós. Ele conhece o nosso coração, Ele sabe quem a gente é. Ele não desistiu de nós. Ele conhece você. Ele tem um amor imensurável por cada um de nós. E apesar da nossa frieza, aqui em Pinda não tem, eu tenho certeza que aqui em Pinda não tem. Crente oscilação. Uma hora está bem, uma hora está mal. Uma hora está bem, uma hora está mal. Uma hora está bem, uma hora está mal. Quem tem a minha idade que levanta a mão? Você está bem, mano? Você faz crossfit? Ah, bom, ufa. Jiu-jiteiro. Tá vendo? Se fosse crossfit, eu já ia desconfiar. Olha o tamanho do braço dele. Tem bastante crossfiteiro aqui? No final do culto a gente conversa lá na salinha. Vamos falar sobre isso. É melhor jiu-jitsu, fala aí. É da hora. Cara, de verdade. Jesus, Ele não desiste da gente. Jesus, Ele nos ama. E chegou um tempo agora para as nossas vidas de restauração. Mas por causa dessa oscilação, e eu falei da nossa idade, é porque tinha um desenho muito antigo, quem tem 40 e poucos anos vai lembrar, que é do Lip Hard, a hiena e o leão. O leão sempre fala assim, não, a gente vai conseguir, a gente vai subir essa montanha, vamos chegar lá no pico, vai dar certo. E a hiena, a desgraçada da hiena sempre falava, ó céus, ó dia, ó azar, que droga. Aqui não tem crente assim não, né? Que é uma hiena, só dá risada para desgraça, só fica dando risada da desgraça. Aqui eu queria que só tem leão, né? Porque, cara, até quando você vai viver nessa vida de oscilação com Deus? Dessa frieza espiritual, falta de posicionamento, falta de compromisso. Ah, eu sou líder do GC, mas hoje eu não vou conseguir ir. Ah, eu sou do staff, eu sou do Poeminhas, eu sou do Sentinelas, eu sou do Louvor. Cara, o seu compromisso não é com essa igreja, o seu compromisso é com Deus. O compromisso que você tem que ter com o corpo de Cristo, é com o reino de Deus. Agora, se você faz parte dessa igreja, faça como Salomão, com excelência. Faça como Salomão quando ele restaurou a casa, com excelência. Ele deu o melhor, ele fez o melhor. Ele não quis fazer meia boca, ele não quis fazer de qualquer jeito. Ele fez da melhor forma possível. Isso fala sobre compromisso, sobre posicionamento. Deus continua nos buscando para um tempo de restauração e avivamento. Sabe por quê? Porque nós somos propriedade exclusiva dele. Nós somos o povo escolhido de Deus.
chamados e comprados pelo sangue do Cordeiro. Esse versículo fala de uma grande honra e privilégio, mas também de uma grande responsabilidade que Salomão teve. Ele teve o privilégio e a honra de refazer a casa, de deixar ela bonita. Mas ele também teve uma responsabilidade, porque o povo estava em crise. E quando ele viu acontecer tudo isso, ele clamou, ele orou, buscou Deus face a face. Faz quanto tempo que você não tem um face a face com Deus? Lembrando que um dos versículos mais falados nas poemas, é Mateus 6,6. Todo mundo sabe de cor, tem alguns que têm até tatuagem disso. Entra no teu quarto em secreto. Em secreto, o teu Deus vai falar com você e vai te responder. Ali você vai ter intimidade com Ele. E você pode pedir as coisas para Ele, porque Ele vai fazer. Ele vai realizar. Faz quanto tempo você não tem essa intimidade com Deus? Faz quanto tempo que você não tem esse tete a tete com Ele? Essa conversa de pé de ouvido? Sabendo que a gente tem que ter responsabilidade, compromisso com Deus, o que você está fazendo com ela? Sabendo dessa informação, o que você vai fazer com essa informação? Que você tem que voltar os seus olhos para Deus, que você tem que voltar a ter face a face com Ele, mais intimidade, mais busca, que você tem que buscar um avivamento dentro de você. Lá fora, as pessoas nos observam em todo momento. Em todo momento. No seu trabalho, na faculdade, na sua escola, seu vizinho. A sua conduta eles estão olhando, o seu comportamento eles estão olhando, as suas ações eles estão olhando, as suas palavras eles estão olhando. E o que eles têm visto? E o que eles têm enxergado? Eu e você, a gente foi chamado para um compromisso, para um propósito nessa terra. Você não está aqui por um acaso, querido. E esse compromisso é de nós anunciarmos o Evangelho de Cristo, de pregarmos as boas novas às pessoas que precisam, a espalhar o amor de Cristo, anunciarmos as virtudes que Ele tem feito nas nossas vidas. Olha que incrível, eu e você fomos chamados para algo sobrenatural, para falarmos do amor de Deus, para espalhar essa grandiosidade que é o amor dEle. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10 fala: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam misericórdia. Eu e você, nós somos eleitos a essa geração. Eu e você, nós somos separados como uma nação santa, um povo escolhido pelo próprio Deus. Você tem noção que é isso? Você ser escolhido pelo próprio Deus, que privilégio é esse? Que privilégio é esse que você tem essa noite, de ter sido escolhido por Deus, separado, ser chamado nação santa, ser chamado de filhinho, filhinha, amado. Olha como Ele te ama, olha como Ele me ama.
E de verdade que as pessoas lá fora, elas possam ver em nós, como diz poema, obras-primas de Deus. E quando as pessoas virem isso na gente, que Deus seja glorificado, não nós. Porque o que importa é que a gente venha diminuir e Ele cresça. O que importa é que a gente venha se humilhar para que Deus seja exaltado. Isso é importante. O avivamento de Deus é uma obra-prima. Mas ela só vai acontecer na minha vida e na sua vida se a gente buscar. E a palavra fala o quê? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares. Buscar-me-eis, me achareis quando me buscares. Eu sei que vocês leem a Bíblia. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares. Você tem feito isso? Você tem buscado Ele de todo o seu coração? O avivamento só vai acontecer no seu coração se você buscar a Deus de forma incessante, todos os dias, toda hora, todo momento. Porque Ele está com você em todo o tempo. Ele não deixa de estar com você em nenhum momento. Nos momentos ruins, nos momentos bons, nos momentos especiais. Ele está com você em todos os momentos. Eu e você, a gente precisa se humilhar diante dEle. A gente precisa se prostrar diante de Jesus. Colocar o nosso coração, a nossa casa, a nossa vida diante dEle. Enquanto eu e você, a gente tiver um coração duro, voltado aos nossos próprios interesses, às nossas próprias vontades, eu sinto lhe dizer que eu e você, a gente não vai receber um avivamento. Jesus, essa noite, Ele quer trocar o seu coração de pedra por um coração de carne que pulsa, que bate por Ele. Ele está ansioso por isso. Ele quer o seu coração na totalidade. Não uma parte, não um terço, não metade. Ele quer o seu coração por inteiro. Ele quer que você coloque a sua vida por inteira nas mãos dEle. O verdadeiro avivamento, ele começa com lágrimas. Joelhos prostrados. Busque humilhação. Intimidade. O avivamento começa com uma oração. Com o nosso clamor. Busque a Deus essa noite. Busque pela presença dEle essa noite. Vamos lá, alguém? Não pare de buscar, queira a Deus. Hoje, infelizmente, as pessoas só desejam bênçãos. Eu preciso ser abençoado. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de outra coisa. Troque isso por: Senhor, obrigado pelo dia de hoje. Senhor, obrigado pela comida que o Senhor colocou na minha mesa. Senhor, obrigado pela saúde que eu tenho porque estou vivo hoje. Senhor, obrigado pelo dom da vida. Senhor, obrigado pela minha casa ser uma casa edificada em Ti. Obrigado, Senhor, pelo meu casamento. Obrigado pelos meus filhos. Porque um dia, seu pai, sua mãe, sua avó, alguém orou para que isso acontecesse na sua vida. Então ele buscou, orou, se prostrou. Faça o mesmo. Busque. De forma incessante. Que a sua busca seja por sede da presença dEle. E por um avivamento interior dentro de você. Mas que isso seja de verdade
dentro do seu coração. Mude seus caminhos. Faça uma conversão para o lado certo. Eu só tenho uma reclamação para fazer de Pinda. Aqui ninguém dá seta. Jesus amado. Os caras não dão seta aqui. Vai entrar para a esquerda, os caras da direita. Não faça isso na sua vida. Dê seta para Jesus. Mostre para Ele que você quer ir para o caminho dEle. Mostre para Ele que você quer ser conduzido por Ele. Faça isso na sua vida. Até que eu bati de forma leve. De falar de vocês não dá certo e vocês ainda deram risada. Jesus quer que você deixe os seus velhos caminhos. E pare de fazer atalhos com Ele. O avivamento ele vem com confissão de pecado e arrependimento. Quanto tempo faz que você não tem um tete a tete com Deus e Jesus, olha, hoje eu pisei na bola. A gente não é o AAA, né? Mas, Senhor, eu preciso de mais um dia. Eu errei hoje. Eu preciso da sua ajuda mais um dia. Estou aqui arrependido, com o meu coração aberto, Senhor, eu preciso de mudança. E agora eu queria que você abrisse lá em Joel. Capítulo 2. Versículo 12 em diante. No prefácio fala, exortação ao arrependimento. Deus essa noite Ele está nos chacoalhando para um arrependimento genuíno. E aqui começa. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim, de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasgue o coração, não as vestes. Volte-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de amor leal. Arrepende-se e não envia desgraça. Talvez ele volte atrás, arrependa-se, e ao passar deixe uma bênção. Ofertas de cereal, ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toque a trombeta em Sião, consagre um jejum, convoque uma assembleia sagrada, reúna o povo, consagre a assembleia, junte os anciões, reúna as crianças, mesmo as que mamam no peito. Que o noivo saia do seu quarto e a noiva do seu aposento, que os sacerdotes que ministram diante do Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar orando. Poupa o teu povo, Senhor. Não entregues a tua herança ao desprezo e à zombaria entre as nações, porque diriam entre os povos, onde está o Deus deles? Ele quer que a gente rasgue o nosso coração, querido. Ele quer que eu e você, a gente rasgue o nosso coração essa noite. Ele não quer que você rasgue suas vestes, a sua identidade. Ele quer somente que você rasgue o seu coração. Porque Ele é um Deus misericordioso e compassivo. Deus está chamando o seu povo a uma conversão genuína. Ele está nos convidando ao arrependimento. E o arrependimento é o único caminho para a restauração. E para um avivamento genuíno. A natureza humana, ela precisa voltar para Deus. Com relação
pessoal, que é o que está escrito aqui: convertei-vos, com profundidade de todo o coração, com quebrantamento e com sinceridade. Ele quer seu coração. Busque a Deus com urgência. Chegou a hora dos adoradores que o adorem em espírito e em verdade se manifestem, que comecem a glorificar, que comecem a entregar a sua vida, o seu coração de verdade para Ele. Chegou a hora, queridos. Eu não sei como você vê os últimos acontecimentos no mundo, mas o nosso rei está voltando. O noivo vem buscar a noiva. E como que vai estar a noiva de Cristo? Como está o seu coração essa noite? Busque a Deus com urgência, pois Ele é um Deus misericordioso. Ele é tardio para irar-se. Ele é Deus de aliança. Volte os seus olhos para Deus. Pelo amor de Deus, volte os seus olhos para Deus. Pare de olhar as circunstâncias. Para de olhar para os seus problemas. Para de olhar para as suas dificuldades. Volte os seus olhos para Deus. Da onde vem o nosso socorro? Da onde vem o meu e o seu socorro? De 18 em diante, em Joel capítulo 2, vem a resposta do Senhor. E a resposta do Senhor é a seguinte: então o Senhor mostrou zelo pela sua terra, e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou enviando para vocês trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Aqui Deus fala sobre dupla honra. Ele vai te trazer uma dupla honra. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéril. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. A sua podridão subirá, o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. Não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandes. Não tenha medo, animais do campo, pois a pastagem do deserto estão ficando verdes e as árvores estão dando seus frutos. A figueira, a videira estão carregadas. O povo de Sião, alegre-se, regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois Ele dá a vocês as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele envia a vocês muitas chuvas, as de outono, as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Vou compensar vocês pelos anos de colheitas, que os gafanhotos destruíram, o gafanhoto migrador, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até se saciarem e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que faz maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Busque pela presença de Deus dentro de você. Busque pelo avivamento dentro de você. E quando você lê lá em 2 Crônicas, como nós lemos, você viu que ele falou sobre a chuva, que ele ia cessar a chuva,
que ele ia enviar o gafanhoto. E aqui em Joel ele confirma: eu não vou mais, eu vou te dar chuva, eu vou acabar com os gafanhotos, e vocês vão saber que eu, somente eu, sou o seu Deus. O verdadeiro avivamento não está em conferências, em grandes eventos. O verdadeiro avivamento está dentro de você, está dentro do seu coração. Não seja um crente inconstante, oscilante. Um domingo está na igreja, outro domingo não está na igreja. Uma quinta está no GC, outra quinta não está no GC. Um dia está feliz, outro dia está triste. A nossa humanidade realmente ela fala alto nos nossos corações e não tem problema nenhum de você um dia não estar bem. Mas todos os dias, queridos, olha quem é Deus para você. Olha o que Ele fez por você. Ele entregou seu Filho amado Jesus Cristo para morrer por mim e por você. Jesus fez carne, habitou entre nós, foi humilhado, foi xingado, foi maltratado, foi cuspido. Da boca dele não saiu murmuração, da boca dele não saiu reclamação. Ele morreu para que eu e você, nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Ele morreu para que o sacrifício dele nos levasse à salvação. Ele morreu pelos nossos pecados. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Essa noite Jesus quer trazer dentro de você um avivamento. E também Ele quer trazer cura dentro de você. Talvez tem pessoas aqui que nunca foi abraçado pelo Pai. Essa noite Jesus fala que Ele está sempre do seu lado te abraçando. Talvez pessoas aqui foram humilhadas. Essa noite Jesus fala: você nunca mais será humilhado. Você tem que colocar o seu coração no lugar certo. Você tem que deixar Jesus fazer o avivamento dentro de você. Você está preparado para isso? Você está preparado para isso? Você deseja isso? Busque por avivamento. Busque de forma incessante. De manhã eu não falei, e talvez você possa pensar que as nossas vidas às vezes é Alice no País das Maravilhas, que nós não temos problemas, dificuldades. Muito pelo contrário. Eu sou casado há 18 anos com aquela mulher linda que está ali. E quando a gente estava noivo, a gente descobriu que ela estava com leucemia, câncer no sangue. Eu vou resumir bastante, tá? Porque a história é bem longa. Ela passou pela quimioterapia, tratamento, tudo certinho. A gente teve que adiantar nosso casamento, porque a gente não sabia se ela ia perder os cabelos ou não. E para toda mulher que quer casar linda, né? Então a gente adiantou todo o processo, para que no dia do nosso casamento ela estivesse linda como ela está até hoje. Foi passando os anos, foi passando os anos, foi passando os anos. Hoje faz 18 anos que ela faz o tratamento. E para a honra e a glória do Senhor, está 0,00001. Ela não foi curada ainda.
Mas eu vejo nisso um propósito, sabia? Para que a glória de Deus seja manifestada. Para que pessoas, através do testemunho dela, sejam curadas. Nós perdemos um bebê em 2012. Perdemos não, nós devolvemos para Deus. Nós devolvemos o nosso bebê para Jesus. E ela travou. Não se tocava mais um assunto sobre ter filhos. Até que um belo dia, o médico dela, o Dr. Israel, a gente numa consulta, o médico de oncologia dela. E aí, aquele plano de vocês ainda está em pé? De verdade, a gente nem tinha pensado nisso. A gente estava... E eu ainda não contei para vocês, durante 20 anos, eu fui professor de escola dominical. Fui professor do Poeminhas. Sabe o Filipinho de Salvão? Fui professor dele. Do Mateus, que toca a bateria, fui professor dele. Tem um monte de pessoas lá na igreja que eu fui professor do Poeminhas. Por isso, quando eu vi 2 caras ali com a camisa do Poeminhas, eu vibrei. Homens, vamos lá. Vamos lá. Não é vergonha você dar aula para as crianças, não, mano. Sabe por quê? Elas são a próxima geração. E você, como sacerdote, como governante, você tem que aplicar as coisas nas crianças. Vamos lá, homens. Se movimentem. Então, durante 20 anos, eu fui professor da escola dominical. E meu maior sonho era ter filhos. O Dr. Israel perguntou, e o sonho de vocês está em pé? Eu olhei assim, de uma forma bem discreta para ela. Ela decide. Meu coração queima por isso. Então, pode tentar, que a sua saúde está muito boa. E nesse mesmo ano eu perdi meu irmão e meu pai, em 9 meses. No mesmo ano. No começo, final de 2015 eu perdi meu irmão. Começo de 2016, perdi meu pai. Em 2016 a Thalissa engravida. E dia 21 de setembro, que foi ontem, minha filha completou 7 anos. O nome dela significa Elisa. Felicidade, alegria, promessa de Deus. Elisa nasceu dia 21 de setembro de 2017. Dia 1º de outubro, que é o meu aniversário, eu estava com a Thalissa no hospital porque ela teve um AVC isquêmico. Ficou internada na UTI. Quando ela saiu do hospital, a primeira coisa que a gente fez, ela teve que sair de cadeira de rodas, eu dei um banho nela. A primeira coisa que ela fez foi pegar a nossa filha no colo e tive que colocar uma almofada nela, porque ela não tinha força nos braços mais. Hoje, para a honra e glória do Senhor, ela está ali, ó, perfeitinha. Quando você entende que o avivamento tem que começar dentro de você. Quando você entender que você tem que colocar todos os seus caminhos, todos os seus sonhos nas mãos de Deus, sem se preocupar, porque Ele vai fazer. Ele fez a minha casa. Então está aqui um homem que, com lágrimas nos olhos, fala para você que vale a pena. Vale a pena você colocar o seu coração nas mãos de Deus. Vale a pena você entregar tudo que você tem para Ele. De verdade, eu não sei como você chegou aqui. Mas eu sei que Jesus quer fazer algo dentro de você. Eu orei por um cara lá atrás. Cara, Jesus tem algo muito grandioso na sua vida, mano. Na moral, se você entender o que Ele quer na sua vida, mano, você vai ser uma bomba atômica nas mãos de Deus, mano. O que Jesus quer gerar dentro de você, mano, é um coração puro, mano. O que Jesus quer gerar dentro de você é algo extraordinário. Entenda que talvez você veja aqui essa noite
porque talvez a sua esposa quis vir aqui, mas Jesus tem algo na sua vida, mano. Na moral. Vamos ficar de pé? Entenda que se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a terra. Eu só quero colocar aqui, na Bíblia não tira nem acrescenta, mas eu quero colocar aqui, perdoarei os seus pecados e curarei o seu coração. Jesus quer curar o seu coração essa noite. E antes do louvor começar a tocar, eu queria chamar quem quer um avivamento dentro do coração, que faz tempo que está afastado de Jesus. Faz tempo que eu não oro, faz tempo que eu não tenho um tempo com Jesus. Essa noite Jesus está querendo fazer um avivamento dentro de você de novo. Não importa o seu tempo de igreja, não importa o seu cargo, não importa quem você é. O importante é você querer esse avivamento dentro do seu coração. Eu queria te convidar aqui essa noite para mim orar por você, para nós orarmos por você. Não deixe para amanhã o que Jesus quer fazer hoje dentro do seu coração. Eu quero ser o primeiro a estar prostrado aqui. Eu quero ser o primeiro a fazer isso para Jesus. Jesus, olha o nosso coração, Pai. A gente precisa de Ti, Pai. A gente precisa do Teu abraço, do Teu carinho. Pai, perdoa as nossas mazelas, Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor. Pai, a gente quer ficar mais perto de Ti, Pai. A gente quer ficar mais perto de Ti, Jesus. O Senhor traz o avivamento dentro de nós, Senhor. Traz o avivamento dentro de nós, Pai. Que dentro dos nossos corações haja uma busca, ó Pai, incessante pela Tua presença, pela Tua face, Pai. Nós Te queremos mais, Jesus. Senhor, nós não somos dignos de desatar as Suas sandálias, mas nós queremos nos prostrar diante de Ti essa noite. Vem com o Teu fogo sobre os nossos corações, Senhor.